A palavra leve, talvez rápida. Algumas dessas tempestades eu já preguei aqui. Abraão vai lembrar que eu queria falar de 4 tempestades que passam na Bíblia e que nos ensinam. Não precisa do ventilador, não. E que nos ensinam bastante. O novo nas águas. Estou pregando bastante sobre o novo. O Kainós. Porque eu quero que nossa vida seja realmente transformada com essa mentalidade que muitos não vão entender. Mas é a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo é linda. Sabe, eu estava meditando hoje. Eu, às vezes, venho uma palavra antes da pregação, né? Hoje eu trouxe a pregação certa. Na outra vez eu trouxe a certa também, né? A gente traz a errada e que pronto, já entendeu. Tem uma vez que Jesus expulsou os demônios, né? E os fariseus chegaram para ele e disseram assim: é pelo nome de Belzebu que ele expulsa esses demônios. Jesus falou: olha, todo pecado contra o Pai será perdoado, toda blasfêmia contra o Filho também será perdoada. Mas toda blasfêmia proferida contra o Espírito Santo nunca será perdoada, nessa geração nem nunca. Eu ficava anos de convertido tentando entender isso. Eu acho que hoje eu entendi. Hoje, literalmente hoje. Por quê? A blasfêmia perdoada é como? Você poder voltar atrás, né? Você volta atrás, se arrepende, está lá perdoado. Aí eu fiquei assim: Senhor, como é que a gente pode blasfemar contra o Espírito Santo? Shalom, Zé, que coisa boa, chegou na parte boa. Está vendo aí? Gente, aí o que acontece? Olhe bem. Aí, olha o entendimento disso aqui. Gente, não peguem o que eu vou falar como verdade absoluta. Isso aqui é uma conversa que eu tive com Deus. Vê se faz sentido para vocês. O Pai é que regia o Antigo Testamento, certo? Descia lá, falava com Adão, falava tudo lá. E a gente blasfemou contra o Pai. Aí ele mandou o Filho. Não sei se vocês já estão pegando. Aí, cara, a gente não só blasfemou contra o Filho, a gente foi perdoado. Ele mandou o Filho. E aí ele mandou o Filho. Não só a gente blasfemou contra o Filho, que a gente matou o Filho. Aí ele foi e mandou quem? Ele não tem mais ninguém para mandar. Quem blasfemar agora contra o Espírito Santo, ou seja, a rejeição do Espírito Santo, não tem mais jeito. Agora é a última chance. Não tem mais. A blasfêmia contra o Pai é perdoada. A blasfêmia contra o Filho é perdoada. Mas o Espírito Santo é a única, a última alternativa que a gente tem. E é por isso que a gente está aqui, gente, para conviver com essa relação com o Espírito Santo. Está dentro da gente. É melhor do que o Emanuel. O Deus conosco tem algo melhor do que o Deus conosco? Tem o Deus em nós. E aí o novo nas águas, eu vou começar com aquela tempestade no Antigo Testamento, que está no livro de Jonas. Lá em Jonas 1, 4 a 7. Vocês se lembram da história de Jonas, que ele pula no mar e uma pipira come ele? Diz que é um peixe enorme. Eu não ia ligar não, mas eu sou muito encalorado. Não tem como fugir disso não. Está em Jonas 1, 4 a 7. Rapidinho isso aqui. Olhe bem, que massa. Vocês já acharam aí? Amém. Glória a Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui, Jonas já está no barco. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes
e a sorte caiu sobre Jonas. Esse barulho está vindo onde? O ventilador. Pai, louvado seja teu nome por essa palavra, Senhor. Ô Senhor, perdoe-nos e perdoe-me, Pai. Eu cheguei aqui nessa igreja hoje como Marta, Senhor. Eu não me preocupei em me ajoelhar ali e orar junto com minha esposa, mas fui cuidar de tudo. Esqueci que a melhor parte é aquela que o Senhor traz. Esqueci que a melhor parte é entregar o culto a Ti e não confiar no meu próprio entendimento. E eu te peço perdão por isso, meu Pai. Porque aqui a gente quer estar aos seus pés, Pai. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Essa é a história de um homem que decide desobedecer a Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas. Deus dá uma direção, Deus dá uma tarefa, e ele simplesmente não quer executar. Eu acho que Jonas fez como a maioria de nós. Ele decide que aquilo não é legal para ele. Ele decidiu que aquilo não era legal. Não é legal para mim. Então não vou não. Vai ferir meus princípios, a minha justiça própria. Ele decide por conta própria que aquele povo que ele foi mandado lá para falar do amor de Deus, não merecia o amor de Deus. Repare se não é igualzinho a gente. Ele está pautado nas suas próprias convicções, nas suas próprias doutrinas, chamando hoje nas suas próprias religiões. Mas o importante aqui é que ele decide não ir. Ele desobedece, eu decido para onde eu vou. Trazendo para o dia de hoje, eu acordo, aí eu decido para onde eu vou, eu decido o que eu quero fazer. A pessoa nem pensa em Deus, nem consagra nada a Deus, eu vou fazer o que eu quero, o importante é que eu tenha um dia bacana. É Jonas. A gente ouve de Deus pela manhã, ele consagra o dia a Ele. Vocês aprenderam aqui com a gente de acordar de manhã e dizer assim, Deus, governe sobre minha vida, governe sobre minhas finanças, governe sobre minhas decisões, governe sobre tudo que é meu, que na verdade nada é nosso. Governe. Então ele vai para Jope, no porto, e aí ele diz assim, vou para a Espanha, ali sim, véio, tem uma estourada boa, umas danças bacanas, vou para Tarsis. Ele compra a passagem. É isso que a gente tem que entender, porque isso aqui é massa para a gente entender. Como é que o cara vai num navio e fica lá no porão sem trabalhar? Porque ele comprou, ele pagou pela passagem, ele podia fazer o que ele quisesse ali dentro. Ele estava como é alguém que paga a passagem e vai como passageiro. É palavra simples, mas português é assim, né? Mas eu queria, gente, aqui, nesse dia de hoje, eu não estou nem aí para Jonas. Eu estou aí para esse capitão. Porque a questão é esse capitão. Ele não sabe. Encare aqui que você é o capitão. Aqui tem vários capitães aqui, velho. Eu sou um capitão. Ele não sabe, esse capitão. Mas ele colocou no barco, dentro do seu barco, dentro de sua vida, alguém que está desobedecendo a Deus. E por isso, Deus vai gerar uma grande tempestade na vida dele. O navio está pronto a afundar, gente. Capitão é aquele que é responsável pelo navio. Sabia disso? Pela carga, pelos passageiros, pela tripulação. E ele está envolto ali numa tempestade monstruosa. Mas essa tempestade vinha trazer uma mensagem. É isso que eu quero mostrar. 4 tempestades aqui para encerrar o culto, e cada uma trazendo uma mensagem para a gente. E eu quero que você veja, em qual tempestade você está? Ou você já passou, ou agora você está na bonança. Porque, gente, essa mensagem não era para Jonas. Jonas já sabia onde era para ele ir. Essa mensagem era para o mestre, para o capitão do navio, e era uma mensagem de denúncia. Peguem isso no espírito, gente. Tem alguém dentro do seu barco. Fala, capitão, tem alguém dentro do seu barco
que não era para estar lá. Tem alguma coisa na sua vida que você vai ter que jogar fora. Tem coisas à sua volta que você tem que começar a rejeitar. Tem convites para determinados lugares que você tem que rejeitar. Tem pregações que você tem que jogar fora. Tem pessoas falando, pastores, pregadores, o que for, que não serve para você. Tem coisas que não servem para você. Você permitiu, abriu uma brecha para que alguém ou algo entrasse na sua embarcação. E por causa dessa pessoa, ou dessa coisa, ou dessas atitudes, seu barco vai afundar. De quem era o barco? Vai afundar. Ô, cara, você acha que Deus estava falando de barco? É igual quando a gente lê no Antigo Testamento, Isaac, que fala lá, né? Não amarre a boca do boi enquanto estiver debulhando, enquanto estiver comendo, pastando. Então o que acontece? Ele está falando de boi ou está falando que todo trabalhador é merecedor do seu salário? Então, se ele está trabalhando lá, deixa ele comer. É a mesma coisa aqui. O Antigo Testamento são sombras do que viria e querem passar uma mensagem para a gente. A gente está diante de uma tempestade que veio criar um problema. Mas sabe o que acontece? É Satanás. Tudo, para muitos crentes, é Satanás. Ou a culpa é de Satanás, ou Deus permitiu, a culpa é de Deus. A gente nunca tem problema. Esqueçam Satanás, gente, nem tudo é Satanás, não. Alguém vai dizer que o diabo se levantou, está mexendo no mar, no vento, em tudo. Mas o que está acontecendo na vida desse capitão, e se a gente está passando por tempestade parecida na nossa vida, é o agir de Deus para a gente deixar ir aquilo que não é para fazer mais parte da nossa tripulação. Deus está dizendo algo para esse homem, gente. Eu preciso denunciar algo a você, ô capitão. Tem alguém na sua família, nos seus negócios, tem algo no seu comportamento, no seu ministério, Maurício, meu filho, né? Melhor meu filho, né? Se é Deus que está falando com a gente. Tem alguma coisa que não deveria estar aí. E se ela continuar, o barco vai afundar. Se continuar dessa forma, seu trabalho, sua empresa vai à falência, suas finanças vão desmoronar. Se continuar dessa forma, você vai para o inferno. Esse seria o pior, né? Preste atenção. É uma tempestade que tem um propósito, eu já falei qual é. Denunciar. E o capitão já sabe disso. Ele só não sabe o que é. Ele já estava vendo isso aqui, ele começa a percorrer tudo para ver se haja alguma coisa. Agora olhe bem. Olha o que ele faz. Ele não sabe o que é que está em volta dele e que está fazendo o barco afundar. Quem não sabe o que é, começa a jogar preciosidades que não precisava fora. Ele começa a jogar as cargas do navio, os pertences dele fora. Por quê? Porque ele não queria jogar fora, ele não queria saber, ele não foi procurar, não foi pedir a Deus, ele servia a outros deuses. Quem a gente serve, gente? Quem a gente está orando? Você pede a Deus para perguntar se sua vida está no caminho que Ele quer, se os lugares que você frequenta é os lugares que Ele quer, se o que está ao seu redor é o que Ele quer, se as atitudes do dia a dia é o que Ele quer, se onde Ele te coloca, você honra o nome dEle. Não estou falando só aqui na igreja, não, em todos os lugares, incluindo aqui na igreja. E Ele está dizendo, olha, volta, para você não lançar fora a preciosidade de sua vida, se você não perder tempo em outros lugares, se você jogar fora alguma coisa, tirar pessoas de sua vida, só porque disse, eu não creio em Deus, sai fora da minha vida que não precisa, você começa a jogar pessoas e coisas que são preciosidades, e na verdade porque você não quer lançar mão daquilo que tem que ser tirado da sua vida. Denúncia. Ele não precisava perder a carga. E o texto diz que ele joga no mar. Quanto mais rápido você for capaz de identificar aquilo que está em sua vida e precisa sair, menos você perde. Aí ele chama o homem que está lá dormindo no porão.
o pau quebrando, o cara desobedecendo. É tipo o sepulcro caiado, né? O cara acha que está salvo, o cara acha que está no caminho porque mergulha 7 vezes no mar, porque ora, porque diz que fala em línguas, porque rodopia. E o cara está lá dormindo, véio, desobedecendo a Deus. Como é que consegue dormir? Mas está lá. E o capitão desce lá. Como é que você pode estar dormindo, velho? Vamos sair desse ambiente escuro, estou falando minhas palavras aqui. Vamos sair desse ambiente escuro porque eu quero trazer luz. Eu quero trazer luz àquilo que está afetando a minha vida. Tem algo errado aqui. Porque essa tempestade é de Deus. Ou dos deuses que ele estava dizendo. Cada um orou a seu Deus. Um deve ter gritado por Thor, outro deve ter gritado por Moloque, sei lá. Os deuses todos que estavam lá. E eles, vem você também e ore a seu Deus. Peça a seu Deus. Depois de lançar sorte, o próprio Jonas vai dizer, o causador de tudo isso sou eu. Agora, olha que interessante. Esse problema que está em sua vida, ou essa pessoa, essa situação, algo que está na nossa vida, que não era para estar lá, diz para você assim, ó, ei, sou eu o problema. Sou eu, essas séries todas aqui sou eu. Essas diversões todas aqui sou eu. Isso aqui que está acontecendo sou eu. Essa pessoa sou eu. Mas é o seguinte, eu não vou pular fora não. Cometer suicídio eu não vou. Jonas fala, se você quiser, você que me lança ao mar. Ei, esse é um trabalho de cada um de nós. Não vai colocar na mão de Deus, não. Tire da minha vida, tire isso aqui da minha vida. Não! A gente tem que se encher de coragem e força e tirar aquilo da nossa vida que não era mais para estar lá. Porque senão o barco vai pouco a pouco afundar. É isso que acontece aqui, gente. Você vai ter que dar um jeito de reunir forças para me tirar do seu barco, para me tirar da sua vida. Tem dificuldades que vêm na nossa vida, gente, que tem essa finalidade só, de fazer uma denúncia. Se a gente ora, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente ora, Abraão ora aqui direto sobre isso aqui, dizer assim, ó, coloca-me de novo no teu caminho. Se a gente ora assim, Deus vai mandar uma tempestade, gente. Você acha o quê? Que ele vai pegar a gente como um Playmobil, da minha época, o Playmobil, né? Você bota de novo no caminhozinho, forte Apache. Não, cara. Ele vai criar um reboliço em sua vida. Agora, experimenta só fazer a vontade dele, para ver se o mar não se acalma. Tem pessoas que têm que sair mesmo. Tem pessoas que já saíram de minha vida, tem pessoas que já saíram da vida de vocês. Deus limpa, cara. Ei, não significa que ela pode estar em desobediência, não. Significa que não é para a sua vida. Eu costumo honrar, eu falo assim, ó, quem é o melhor pastor do mundo? Eu falo o meu. Porque se não fosse o melhor pastor do mundo para mim, Deus me colocava com outro. Então, nesse momento é ele. Qual a melhor casa? A minha. Qual o melhor carro? O meu. Porque se eu estou na palavra de Deus, o que ele me deu é o melhor para mim naquele momento. Por isso eu honro com todas as minhas forças, quem estava falando de honra, aquilo que Deus colocou na minha vida. Não é sobre autoridade, é sobre honra. Coloca para fora aquilo ou aquela pessoa que não condiz mais com a vida de quem está obediente ao Senhor. Tem dificuldades que vêm para isso, gente. Uma denúncia de pessoas, maneiras, hábitos, lugares que nos fazem perder coisas preciosas, sabia? Uma família, um divórcio, saúde, nosso nome na praça, credibilidade. Provérbio mesmo diz, não dê seu nome limpo para uma pessoa poder sujar. O reino dos céus, a salvação. Identifique, gente. Tire essas companhias. Tire esses hábitos. Porque isso vai nos fazer afundar. Aquele capitão já tinha perdido quase tudo. E ele ia afundar. E aí ouviu a voz do problema gritando, sou eu! Ou você me tira, ou afunda. E finalmente ele toma a melhor ideia da vida dele. Já decidi. Sai fora. E a tempestade se acalmou.
Ele deve ter chegado ao destino dele. A gente não sabe mais a vida dele. E Jonas foi engolido por um grande peixe, que eu não vou entrar em méritos agora, e foi cuspido em Nínive. Eu sempre falo assim, ó gente, você é insubstituível enquanto pessoa, mas é substituível enquanto obras. Você é sempre substituível, mas como pessoa, não. Deus quis que fosse ele. Vocês pensam que Deus já sabia que aquele povo ia se ferrar, porque depois veio outro profeta e denunciou de novo e eles perderam e caíram na desgraça total. O plano de Deus não era salvar Nínive, o plano de Deus era curar Jonas. Era curar os sentimentos de Jonas. Era transformar Jonas, que aí dizem outros livros históricos que o pai dele tinha sido esfolado vivo pelos ninivitas, as filhas ou irmãs tinham sido estupradas. Não está na Bíblia, mas tinha algo nele tão doloroso que Deus precisava curar. Por quê? Porque ele era um profeta de Deus. Por quê? Porque ele era um homem de Deus, que estava mais quebrantado, porque Deus matou uma árvore, do que um povo. E Deus falou, você se comove com a árvore que eu tirei, mas não se comove com um povo arrependido? É lindo. Eu queria que continuasse essa história, porque o livro de Jonas parece que cortou ali no meio, né? Eu queria muito. Mas é isso. Essa foi a primeira tempestade. Ou tomamos a decisão de tirar pessoas e coisas da nossa vida, ou a tempestade vai nos levar para o fundo. A segunda tempestade é mais leve. Olhe bem, em Marcos 4, 37 e 38. Você me dá água, meu irmão? Marcos 7, isso, 37 e 38, Marcos 4. Obrigado. É importante que a gente acompanhe junto. 37 e 38. A 39 eu vou ler. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Tinham 13 pessoas dentro do barco, né? 12 discípulos e Jesus. Aqui não tem nenhum inconveniente. Jesus deu uma ordem, todos tinham cumprido, eles estavam dentro do barco, estava tudo certinho. Não é uma tempestade que está querendo denunciar nada. É uma tempestade que pode estar passando pela nossa vida hoje. Eu falei uma das tempestades. Pode ter a ver com a gente, pode não ter a ver com a gente, Zé. Essa é um segundo modelo de tempestade. Porque, além deles não estar como Jonas, fugindo de Deus, eles tinham alguém top no barco, eles tinham o próprio Jesus dentro do barco, dentro da vida deles, que é o que representa esse barco aqui. Essa tempestade veio para alguém que tem Jesus dentro do barco. Para pensar que precisa deixar brecha para isso. Porém, o texto diz que, apesar disso, um grande temporal se levanta. E o mar começa a invadir o barco. Aquilo que deveria estar do lado de fora está entrando em nossa vida. Aquilo que você não entende, eu estou fazendo tudo certo, eu obedeci, Jesus está comigo. E aquilo que era para estar do lado de fora de minha vida está entrando, causando uma tempestade em nossa vida. Eu vou rir porque deve estar passando. Gente, qual a finalidade, gente, dessa tempestade? O que é que ela veio nos anunciar? Os discípulos não estão entendendo nada, gente. Eles estão achando que vão morrer. Cara, traga para a vida de vocês. Vocês estão com Jesus dentro do seu barco, achando que a tempestade é para te destruir.
achando que essa tempestade aí é para fazer você perecer. Vão até a porta do barco, né? Poupa e diz: você não se importa não com isso que está acontecendo comigo, Jesus? Você não está vendo o que estão fazendo comigo? Você não está vendo essa tempestade? Eu tenho você em minha vida. Você não se importa que a gente morra? Aí Jesus olha assim, na versão mauriciana da Bíblia, e diz: qual é o problema? Ah, o problema é essa tempestade aí? Aquieta-te. Pronto. Jesus calou a tempestade, o vento se aquietou e teve grande bonança. E eles, naquele mistério de adoração e ao mesmo tempo espanto, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é quem está em sua vida, amados. Esse é o que está em sua vida. Essa tempestade tem um único propósito: mostrar para alguém que anda dentro do barco qual o poder daquele que andas com eles. Mostrar para alguém que está dentro da palavra. Mostrar para alguém que tem Jesus no barco o poder daquele que está dentro do barco com ele. Tem muitas tempestades que vêm na nossa vida, Silvia, e não são para nos destruir. Não são. E sim para mostrar quem é o Deus a quem nós servimos. Vocês não creem nisso? Cara, é o mesmo Deus que abriu o mar. É o mesmo Deus. Tenha fé. Porque tem alguém dentro do seu barco que tem o poder de repreender até o vento e o mar. Depois desse episódio, ele repreende morte. Ele passa daqui para o Gadareno. Ele repreende demônio. Os demônios se sujeitam a ele. O demônio não toca em você sem Jesus Cristo dizer pode, não pode. É simples assim, cara. Aí, se Jesus disser assim, ó, pode, né? Ele deu brecha, então está aqui na cartilha que você tem um poder. Aí você, nesse momento, está lá: Senhor, eu me arrependo disso, meu pai. Acabou a brecha. Jesus diz: ei, Satã, pode mais não, velho. Meu sangue já cobriu aquele ali. É assim. É assim, Zé. Tenha fé, gente. Tenha fé. Tem alguém que pode se levantar a seu favor e fazer essa tempestade parar. Você se lembra do que eu preguei? Infinitamente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder daquele que dorme aí, ó, que está aí no barco junto com você. Jesus, repreenda o mar, repreenda o vento, porque essa tempestade que acontece na sua vida é para aumentar a sua fé e você saber que ele tem o poder de curar a tempestade. Essa não vai te afundar. Terceira tempestade. Mateus 14, 24. Eu vou ler até o 29 aqui. Mateus 14, 24 a 29. Olha aqui. Amém? Você já conhece. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Rapaz, mais impressionante, Isaac, do que Jesus andar sobre as águas é Pedro andar sobre as águas. Não é? Os caras não tinham o Espírito Santo ainda. Ele andou lá na palavra de Jesus. O objetivo aqui, como vocês perceberam, eu não estou explicando os textos da tempestade. Eu quero dizer a mensagem que ela veio trazer. A primeira, de denúncia. A segunda, mostrar o poder daquele que está no barco com você. E agora é a terceira. Jesus acaba de despedir os discípulos. Estava lá no milagre dos pães, dos peixes. Os caras se reuniram querendo pegar Jesus e botar para ser o guerrilheiro contra os romanos, né?
que eles tinham essa ideia, principalmente de Judas, e aí Jesus fala assim, ó, para que meus discípulos não sejam... Cuidado com as influências de outras vozes. Olha o que Jesus faz. Ele manda, ele ordena, ele não pede, não. Vão para lá, e eu vou no caminho e me encontro com você mais tarde. Do outro lado, ele deu o comando. Por quê? Porque os discípulos iam ficar influenciados por outras vozes, e Jesus não queria. A gente hoje em dia é bombardeado por um bocado de voz. É voz daqui, é voz de internet, é voz de pastores, é voz de coaching, é voz de não sei o quê, que bagunça a nossa mente, a gente não sabe mais o que é certo. Olha o que é certo aqui, ó, Bíblia. Aqui, ó, não deixa a gente se enganar. Aí, gente, vá para o outro lado e depois me encontro com vocês. Cara, escureceu e Jesus não apareceu. Vento contrário, onda batendo sobre o barco, tempestade. E novamente, os discípulos estão enfrentando adversidades. Essa tempestade, Eliane, é pior do que a anterior. A anterior, Jesus estava no barco. Essa aqui, Jesus não estava, não. No original aqui, ó, ele obrigou, ele compeliu os discípulos a irem para outra margem. Eles não queriam entrar naquele barco. Agora, Jesus não estava no barco. Vocês vão sozinhos. Depois eu vou. A tempestade vem, o ambiente é totalmente desconfortável. Imagina a gente. Deu 8 horas da noite, nada de Jesus. 10 horas da noite, 2 horas depois do que 8 horas da noite, nada. Meia-noite, nada de Jesus. Tempestade lá. Jesus só testando. Deu 1 da manhã, nada. 2, nada. Quando foi na 4ª vigília, 3 horas da manhã, vem lá o fantasminha camarada, né, para eles, né? Andando na água, velho. Imagina a cena. O cara andando no meio da água, 3 horas da manhã. E aí os caras tudo temerosos no barco. Mais um quis ouvir de novo aquela palavra que diz, lança a rede aí sobre minha palavra. Ele disse, sobre sua palavra eu lançarei minha rede. E a rede veio cheia de peixe. Esse mesmo cara deve ter lembrado desse episódio e diz assim, lança outra palavra aí, que se veio cheia de peixe eu vou andar de novo sobre ela. E andou, gente. E andou. Pedrão é top. Senhor, se és tu, eu vou. Que tempestade é essa, amados? Que oposição é essa? Qual o propósito? Tinha 12 no barco. Eu vou dizer o que é. Tem muita gente aqui na igreja e vem muito mais gente. Mas quem é que vai ter a oportunidade de pegar aquilo que está sendo pregado, de pegar aquilo que a palavra que está sendo lançada, de pegar o entendimento da palavra que caiu no solo fértil e não no vento que o Satanás levou? Essa tempestade tem como é que fala? Uma finalidade, obrigado por isso. É uma tempestade de fazer alguém se destacar. Essa pessoa se chama Pedro. Todos ficaram no barco, provavelmente dizendo, vá não. Mas esse não. Esse andou. Esse viu o sobrenatural. Esse sentiu o sobrenatural. Porque confiou na palavra lançada e, como diz Isaac, saiu por aquela porta e viveu a palavra lançada. Todos os outros ficaram no barco. Mas esse, no meio da tempestade, que é quando a gente sai da igreja aqui, vem a tempestade, ele andou. Ele foi o único que se destacou. Ele foi o único que viveu o sobrenatural de Deus. Quem quiser viver o sobrenatural de Deus e se assentar com ele no mundo espiritual, tem que viver a palavra e não apenas ouvir. Isso é lindo, gente. Tem adversidade que vem na nossa vida apenas para trazer um pouco de ousadia, um pouco de fé. A gente tem que ousar mais, arriscar mais. Eu tenho medo disso aqui. Cara, Deus já lançou a palavra. Confie nele. A gente tem que sair da zona do medo e andar na direção de Deus. Como a gente fala sempre aqui, fé é a certeza daquilo que se espera. É a firme convicção
daquilo que você não está vendo. É loucura para o mundo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Sem fé você não agrada a Deus. Fé é certeza, o resto é esperança. Eu tenho fé que isso aqui vai dar certo. Peraí, você tem certeza absoluta? Não, eu tenho fé. Então não é fé. Eu tenho esperança que aquilo vai dar certo. Fé é certeza. Se você fala, eu tenho fé, é a certeza, é a firme convicção. E quando você ousar andar na palavra de Deus, o que os outros não veem, você vai ver. Os que os outros não têm, você vai ter. Glória a Deus. Sem fé é impossível. E aí, né, tem aquele capítulo inteiro, o 11, né, de Hebreus, que fala os heróis da fé. Pela fé, Abraão, pela fé, tal pessoa. Pela fé, gente. Pela fé, a gente herda todas as promessas de Deus. Oh, que coisa linda. Tempestade é para isso. Para nos ensinar. Quando essa tempestade, gente, quando ela vem, ela não vai afundar o barco. Ela vai trazer a oportunidade de você se destocar. Gente, Pedro olha assim, Senhor, se tu está andando, eu também quero. É top. Se o Senhor está fazendo, eu também quero. Imagina a gente que tem esse mesmo poder dentro de nós. E Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu. Gente. Aqui na igreja é isso, como eu falo, gente. Tem uma reunião agora de tantas pessoas. Aí na internet tem tantas pessoas aí. Agora, quem vai sair daqui? Olhar para a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e se destacar. É quem mais vai contar testemunhos de vitória no Senhor. Para viver o incrível, o extraordinário, o sobrenatural, a gente tem que sair mesmo do barco em certas tempestades. A gente tem que ousar, mas andando sempre em direção ao Senhor, não olhando a tempestade. Quem é que não... pastor, então, é por isso direto, é bombardeio, e ainda tem um bocado de gente dentro do barco dizendo, não vai dar certo, Maurício, para isso aí. Olha, eu sei, eu já ouvi isso aqui direto. Eu sei que você é um homem de fé, mas aí já está exagerando. Ô, meu filho, se um camelo passa por um buraco de uma agulha, eu estou exagerando? Não. Quando falou mais, eu interrompi. Ficou 2 meses sem falar comigo. Um parente. Eu falei assim, não existe mais no reino de Deus. Você acabou de dizer, você é um homem de muita fé, mas eu não quero nem ouvir o resto. Porque o que eu estou falando em nome do Espírito Santo, não de mim. Terminou. Que depois desses 2 meses se concretizou o que eu disse. Pergunta se me pediu desculpas. Não tem problema não. O meu perdão está ligado no automático. É só ela pedir para Deus que ela está perdoada. A gente quer fazer o que todo mundo está fazendo. E vivemos grandes coisas, gente. Né? Faça o que você nunca fez. Ore da forma que você nunca orou. Trabalhe como você nunca trabalhou. Ame como você nunca amou. Para viver o que você nunca viveu. É assim. Não é porque os outros estão fazendo isso que eu vou fazer. Mas me odeio, ame. É os curiosos, né, que perguntam assim. Não, pode também. Os curiosos até querem conhecer Jesus, mas não aprendem a confiar. Não aprendem a confiar. São muitos que não aprendem a confiar. Não descansam. Eu falo sempre isso aqui, repito redundantemente, não tem problema. A maioria coloca Jesus como uma historinha em quadrinhos, essas histórias de super-herói e tal. E, cara, mas não vê ele como algo real. Só porque não é palpável, é por isso que tantas religiões criam esses ídolos de madeira. É por isso que eles criaram um bezerro de madeira lá, de ouro. Porque eles precisam olhar alguma coisa, a gente não precisa ver nada. A gente sabe, a gente confia. Eu fui para a igreja, mas sabe o que é? Não foi bom o culto, não. Eu não senti Jesus. Oh, meu Deus. E o que agrada a Deus é um culto racional. Você vai mostrar mais fé, porque é massa a gente sentir, né? Como Silvia sentiu Jesus no Espírito aí agora. Mas nem sempre a gente sente. É maravilhoso. Mas quando não sentir, é que é muito mais fé. Porque quando não sentir, você saber e dizer assim, eu não preciso sentir. Ele me prometeu que estaria comigo até o final dos tempos. Isso é suficiente para eu crer.
Sentir é top, mas às vezes a gente está, né? Olha, eu não estava com vontade de ler a Bíblia, não. Eu li sem vontade, massa, velho. Você venceu. É lindo. É porque a religião bota muito peso. É o que Jesus falava para os fariseus. Vocês colocam peso demais nas pessoas que nem vocês são capazes de segurar. É por isso que eu falo, encha-se de Jesus. Encha-se de Jesus. Dei um beijão, um abração em Valquíria hoje. Lembrei até de Abraão. Você me fez com essa touca que nem Salomão, em toda a sua glória, botou uma touca tão linda como essa. Aí eu falei, você está me devendo ir lá na igreja. Está me devendo ir lá. Você sabe que vai ser tratada como eu, como rainha, sei lá. Aí eu falei, vai lá. Aí, eu vou. Ore por mim. Eu lembrei até de Faraó, né? Que cara de pau mandava Moisés orar por ele. Não estou comparando não, gente. Estou dizendo que eu lembrei, porque ele dizia assim, ore por mim. É lindo, cara. O amor da gente, uma hora vai derrubar aquele coração. E eu não estou falando de homossexualidade, não. Estou falando das macumbas, dos deuses que creem. Mas eu estava conversando com um aqui, eu acho que foi Silvia, que a gente tem conversado muito junto com o seu Léo, né, quando vai para lá, que, cara, se você for num terreiro, aquelas pessoas lá são gente boa, cara. Eu estou falando na nossa visão. Eles não estão fazendo mal. Na cabeça deles ali, é o que eles creem. Vai pedir uma ajuda para ver se ele não larga 2 horas da manhã e vai te ajudar. Então, assim, a gente precisa amar, mas a gente precisa amar tanto, que pelo amor da gente, Jesus vai entrando. Cara. Quando vê, já pulou na rede, já pescou. Mas aqui, Deus está preparando um grupo que às vezes ele não deixa encher de vez, porque ele está preparando discípulos para ser o diferencial, para receber pessoas que ninguém quer e nem olhar. E a gente diz assim, e se eu não deixar esse pecado? Aí vem entre você e Jesus, eu vou te amar da mesma forma, vem amado do meu Pai. Eu vou te amar e vou pregar a verdade até o fim. O resto é livre-arbítrio seu. Não é assim que tem que ser? E finalmente a 4ª tempestade que vocês vão ter que me aguentar. Como é que o Zagalo falava? Vocês vão ter que me aguentar. Atos 27. Agora o susto vem aí, 18 a 44. Mas eu pulo. É aquela tempestade que Paulo esteve e que o navio afundou. Atos 27, 18 a 44. Essa é a última tempestade. Você lembra a primeira? Denúncia. Alguma coisa em sua vida, alguém em sua vida, hábitos, não sei. O Espírito Santo revela a cada um de nós. Eu, se fosse você, e farei isso, orarei à noite para ver o que está em minha vida que não devia estar. Antes de ser engolido. Boa, Abraão. Segunda tempestade, alguém lembra? Que foi aquela que Jesus estava dormindo para mostrar, quando você está no caminho certo, quando você está em Jesus, para mostrar que você pode confiar naquele que tem poder de acalmar tudo. Terceira tempestade, para mostrar a oportunidade de viver abundantemente além aqui nessa terra, a qualidade de vida que Jesus deu. Você só precisa dar um passo de ousadia na palavra de Deus. Na verdade, era uma palavra só que eu tinha que falar na denúncia, mas saiu isso tudo. Não tem problema. E a 4ª tempestade, porque se ler fica chato, né? E a 4ª é essa, que eu ainda não vou dizer qual o objetivo dessa. Atos 27 começa assim, ó. Paulo era um prisioneiro. Agora, olhe bem. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Vê? Sem esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Paulo é top, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano. Paulo falou, não vá, Deus mandou. Mas também os anjos disseram a Paulo que nada ia acontecer. Olha a fé dele. Mas agora aconselham que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço
e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Isso é fé. Ele tinha certeza. Porém, é necessário que sejamos arrastados para a ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós, olha bem, gente, 14 noites na tempestade, literal. Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. Aqui está em metros porque é uma linguagem mais moderna. De Abraão deve estar em outra... exatamente, que eu não ia entender, né? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Olha o que falta de fé. Paulo disse: ninguém sai. Arriaram o bate no mar a pretexto de que iam largar âncoras na proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, deixaram afastar o bote, viu? Sem as pessoas. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Isso é que é fé em Deus. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Fizeram a ceia. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram também as amarras do leme. E, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou aos que soubessem nadar, fossem os primeiros a se lançar no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Era necessário ler tudo. Era necessário, e eu já estou acabando aqui. Essa 4ª tempestade. A mais braba de todos. Essa é a braba das brabas. Presta atenção, gente. Em todas as tempestades, o navio seguiu. Mas nesse caso, seu navio afundou. Nesse caso, as finanças foram destruídas. O casamento foi desfeito, acabou. Você foi despejado. A amizade acabou. O câncer levou aquela pessoa que você ama. A pessoa morreu. Acabou. Aconteceu. Afundou. Foi uma tempestade que veio que você não teve nenhum controle. Você não tem mais o que fazer. Essa é uma tempestade de um nível bem mais elevado, gente. Ela não é para qualquer um, porque o navio se despedaça. Ele se despedaça inteiro. Eu não sei, eu já passei por tempestade assim. Que você chora até não ter mais forças. Né? Todo mundo, se não passou, uma hora passa. E eu não estou profetizando isso na vida de vocês. Porque aqui a gente vai ter perdas, e perdas significativas. O navio já afundou. E agora? O que é que eu faço? Tempestades, gente, tem umas que vêm com uma força tão intensa que ela só não tem poder para destruir você. Não jogue o pano branco.
Não se renda. Não se jogue por causa disso. Muita gente tem pastores tirando vida depois da pandemia. Por causa dessa tempestade. Porque perderam parentes, porque chegou na igreja, pastor, você já pensou em chutar tudo? Já. Mas nunca em tirar minha vida. Chutar isso aqui? Já. Tem que ser muita misericórdia de Deus. E pessoas como vocês que vêm, não, pastor, vamos junto. Venha cá que eu te carrego dessa vez um pouquinho. Porque não é só o que vocês estão vendo aqui, não. As pessoas não imaginam a luta espiritual. Eu estava conversando com Isaac ali, que ele estava no salva-vidas, sentando, o que o pastor passa. É violento, gente. O que a esposa do pastor passa é muito ataque espiritual. E vem mesmo para quebrar. Vem para quebrar por quê? Porque sabe que pela misericórdia e força de Jesus que está dentro do meu navio, eu não vou me corromper. Eu não vou vender princípios, senão eu seria o mais miserável dos caras, como diz Paulo, que o pastor Dick Wood, do Encontro com a Palavra, que eu ministro, ele diz que a carta de Paulo a Gálatas é o evangelho ao contrário. Eu achei sensacional a palavra que ele usa. O que tem de evangelho ao contrário aí, hein, Isaac? E não deixa de ser o evangelho, que o evangelho é boas novas, e boas novas para alguns são as que para a gente seria ruim nova, né? Tem tempestade que vem com essa força, gente, tão intensa, que ela não destruiu você, mas destruiu tudo à sua volta. Sabe, não sei que tempestade você enfrentou, mas pode ter destruído o seu casamento, você pode ter perdido alguém, pode ter destruído suas finanças, você não vê alternativa. Pode ser de tal força que detonou alguma coisa em sua vida que você está dizendo, não tem mais jeito. Às vezes um lugar que você está, e agora? Como eu vou sair daqui? E agora o que Deus tem comigo aqui? Olha, gente, ela destruiu tudo, mas não destruiu você. Toque em tudo de Jó, mas não toque nele. Você não vai matar meu filho Jó. Nem a esposa ele perdeu. A Bíblia não deixa claro, mas se você ler ali, praticamente deixa claro que a esposa foi a mesma. Casamento para Deus é tão lindo, tão sagrado, e fala assim, mas ela amaldiçoou Deus. Que é isso, gente? Ela não sabia nem o que estava falando. E o pecado contra Deus é? Amaldicia seu Deus e morre. Uma época que o pessoal tosco acreditava em um bocado de Deus, até hoje acreditam. Ela vê o cara que é fiel ao Senhor, se detonando todo, se pegando caco de telha e coçando da lepra. Ela diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Deus perdoou, cara. Deus é lindo demais, pô. Mas não foi uma tempestade desse tipo com Jó. Mas o Senhor não perdeu a vida. Não é para qualquer um. Aqui, geralmente, Deus manda essa tempestade para quem já passou pelas outras três. Com certeza, gente. Eu vou dizer, não quer tirar algo ou alguém da sua vida? Então morra, afunde. Não quer acordar Jesus, que está dentro de você? Então afunde, morra. Não quer andar sobre as águas? Não viva o sobrenatural. Todos chegaram bem. O navio foi destruído, despedaçado, mas chegaram todos bem. Por quê? Porque um confiou na palavra de Deus com fé. Basta um da gente no ambiente para todo o ambiente ser transformado. Basta um não negar a Deus. Basta um permanecer firme. Cara, quero falar de mim não, mas vai se aplicar muito bem aqui. Alguém aqui do Guaidim que falou assim, eu admiro muito o pastor Maurício, porque ele ouve a palavra de Deus e ele não desiste. É por isso que eu nunca desisti disso aqui. Sabe, talvez se eu tivesse largado aqui e fosse só para auditoria, que o salário era muito bom, não teriam cortado o meu contrato. Mas Deus não me pediu isso. Eu não fui por dinheiro. Eu não fiquei aqui por fama. Chamaram para a Primeira Batista porque não tinha pastor presidente.
chamaram já para Bola de Neve lá, para vários lugares. E eu falei, igreja, a maior igreja que tem é aquela que Deus quer que eu fique. O melhor caminho que eu posso andar é aquele que Deus me coloca. E não tem problema, porque ele fala, aquele que deixar a sua vontade pela minha, nem preciso dizer o resto, não, receberá 100 vezes mais. Eu não gosto nem de falar nessa passagem para as pessoas não buscarem a 100 vezes mais, porque aí não tem. Só tem quando não busca. Chegaram com frio, molhados, e foram fazer uma fogueira. Aí quando Paulo está ajeitando a lenha da fogueira, vem uma víbora, cara, super venenosa, e pica no cara que é um antídoto. Paulo era um antídoto, vai picar Paulo para ver se você não morre. Picou Paulo. Aí as crentalhadas todas em volta olharam para ele, é o que eu estou falando, de hoje em dia, dizer assim, aí deixou brecha. Estou dizendo que não era para vir aqui, tá vendo aí? O navio não, conseguiu se salvar, mas agora aí vai morrer. Não, quem morreu foi a víbora. Porque quem está na palavra do Senhor é antídoto, meu irmão. É a víbora que morre. Eu vou concluir já, vamos ficar de pé. Aprenda uma coisa, cristão. Aprendam uma coisa, filhos de Deus. Eu vou falar aqui, eu vou profetizar algo na vida de vocês que vem em fartura da vida do crente. Não receba essa não. Tempestade para cristão é com fartura. Não adianta querer fugir de tempestade. Tempestade na vida do cristão tem com fartura. Você nem precisa chegar à noite e dizer, Senhor, me manda a tempestade. Faz a sua promessa que no mundo teremos aflições. Ela vem com fartura. Mas eu só sei de uma coisa, gente. Em Cristo, somos mais que vencedores. Nessa guerra, a gente não vai vencer. A gente já venceu. Nós já vencemos em Cristo Jesus.